O Coelho no Japão, no Twitter, divulgou um vídeo aqui que eu fiquei curioso pra assistir também, deixei pra assistir com vocês. Ele falando: essa moça entrevistou os meus haters, os haters do meu canal. Que vídeo que era esse? É da Gabrita Off. Já tinha assistido alguns vídeos dela, né, que de vez em quando aparece pra mim, ela fala bastante feminismo. Tem uma moda aí, não é bem uma moda, né? Tem várias influenciadoras que estão criticando bastante a cultura das blogueiras, instagramers, essas coisas assim, né? Aquela positividade tóxica, ostentação, como que elas ficam divulgando produtos que elas mesmas não usam, tal. Então tem algumas influenciadoras desse tipo. Eu assisti alguns vídeos dela aqui a respeito disso, também falando sobre galerinha que ia entrar no privacy e achando que ia ganhar uma grana e ficava só se expondo lá e não ganhava nada. Conteúdos mais ou menos desse tipo aqui, né, que eu vi da Gabrita Off. Eu acho legal, assim, apesar que eu muitas vezes não concordo com as opiniões dela, mas eu gosto de assistir vídeos diferentes, assim, com opiniões que divergem da minha, porque assim, pra eu furar minha bolha, né, gente? Eu não ficar dentro daquela minha bolha que só pessoas que pensam que nem eu que falam. Aí eu acho que só eu e quem pensa igual a mim tá certo e todo mundo tá errado. Então isso daí é um exercício que eu recomendo para todo mundo, beleza? Você assistir conteúdos diversos, mesmo que é uma pessoa que você não concorda, tal. Mas ela fala bastante coisa interessante, tá? Ela fala alguma ou outra coisa assim, só que eu não concordo. Mas é bacana de assistir. Ela faz o conteúdo dela bem legal, né? Embasa bem as opiniões dela, então é o tipo de gente que é legal de acompanhar, tá? O que não dá é pra ver, assim, aqueles malucos que fala qualquer asneira e fonte minha opinião, e dane-se, né? Sem embasamento nenhum. E é paia, né? Quando é bem embasado, eu gosto, assim. Então, conversei com virgens de 29 anos. Vamos dar uma olhada aqui. E é por isso que eu acho que você deveria ficar Eu até o fiquei final muito dele. curioso pra ver esse vídeo. Eu conversei. Vamos ver, vamos ver. Quem que é virgem aí que tá chegando nos trintão e tal e nunca fez um tchaca-tchaca na buchaca? Comentei pra gente já, tá? Que assim, esse negócio de virgindade, primeiro é complicado, tá, gente? Que eu acho, na minha opinião, virgem é uma preula. Porque ele não sabe como que é a coisa. Não é nem que, o cara tem que ser isso, não é nem isso. Mas o cara não experimentou da fruta ainda, ou do fruto, sei lá, né? O que, que ele gosta, independente. E eu me lembro quando que eu era virgem, mas eu era tão. Assim, eu tinha uma cabeça tão merda. Que, sei lá, parece que você não descobre a vida mesmo, assim, sabe? Tipo, que parece que o virgem, ele vive numas ilusões, com uns pensamentos, assim, sobre mulher, sobre maturidade e tal, que não existe. Quando você vai lá e perde a virgindade, vê que o negócio é bom, mas não é nada assim mágico da Disney, como um virgem costuma pensar. É difícil de explicar isso daí hoje, tantos anos depois que, felizmente, eu perdi minha virgindade. Né, mas, cara, virgem é uma desgraça. Virgem é uma desgraça. Mas, também lembrando, né, que tem no espectro da diversidade LGBTQI, mais, pum, tem os considerados assexuais, que não é assexuado, não é assexuado, tá? Assexuado que não tem sexo. Mas os assexuais, que são pessoas que simplesmente não têm desejo, necessidade, interesse nenhum em sexo. Não tem. E pra pessoa, assim, que, tipo, tá de boa com isso, não tem problema nenhum, né? Não querer transar, não querer perder a virgindade, não é algo que vai fazer diferença na vida dela. Beleza, né? A gente tem que respeitar. Então, não é essa a questão aqui, tá? A questão é o tal do incel, que é o celibatário involuntário, né? Isso que significa a palavra incel, que é o quê? A pessoa que é virgem, não queria ser virgem, mas também não consegue perder o cabaço. Aí é complicado. Se você é celibatário mesmo e tá de boa com isso, não tem problema, tá? Só dando os meus pareceres aqui antes de ver o conteúdo dela, vamos lá. Porque eu assim, eu vou reagir ao vídeo dos outros, eu falo mais que os outros. Ô, porcaria, vamos lá.
com 4 homens. 3 deles são virgens aos 29 anos e um deles é virgem aos 39 anos. O meu intuito era entender o que levou eles a chegar a esse ponto, a essa virgindade tão tardia. E não só isso, mas como a sociedade os trata, como eles mesmos se sentem, como isso impacta a autoestima deles. E talvez a coisa mais importante que vai sair desse vídeo, e é por isso que eu acho que você deveria ficar até o final dele, são os conselhos que esses homens dão a outros rapazes que se encontram na mesma situação que eles. Usei esse tema para inaugurar um quadro aqui no canal. Se der certo, eu vou manter ele. Se não der, se vocês não se interessarem, beleza, tudo bem também. Então, meu intuito é procurar pessoas específicas para conversar sobre a situação delas. Uma garota do job, um virgem de 30 anos, ou uma garota virgem de 30 anos. É uma espécie de entrevista express, assim, e eu acho que, pelo menos, eu gostei muito de ter feito o vídeo. Se vocês gostarem, eu preciso que vocês deixem aqui embaixo, porque geralmente quando muda formato, o YouTube não curte muito não. O YouTube não para de sabotar a criatividade humana, né? Antes de começar, eu quero fritar a sua cabeça com algumas perguntas que serão respondidas no decorrer do vídeo. Você imaginaria que um médico de 29 anos, super bem sucedido, nunca teria tido uma relação sexual? Você imaginaria que um dia seriam os homens que estariam esperando a pessoa e o momento certo para perder algo que é muito precioso para eles? E a última, você já parou pra pensar que o incel, que todo mundo adora atacar, que todo mundo usa o termo para ofender, na verdade é só um cara que se sente para trás, deixado para trás na vida? Por fim, sejam civilizados nos comentários. Aqui são 4 histórias reais. Aqui são 4 homens reais que muito provavelmente estarão vendo esse vídeo e estarão vendo a sessão de comentários, então eu não quero falta de educação. Quer criticar algum ponto, quer acentuar um contraponto, seja civilizado. Se você for apelativo, eu vou te bloquear do canal. Uma coisa é falar mal de mim, ok, eu me exponho. Outra coisa é você usar da confiança que pessoas tiveram em se abrir comigo pra ser escroto. Aí não dá, não. A postura maravilhosa dela é que... eu vi vocês xingados aqui e tal, e beleza, mas quando eu trago algum convidado ou trago um conteúdo de react, o pessoal vai e é escroto com a pessoa, velho, mas eu fico com vergonha. E eu fico com vergonha, né? Mesma coisa assim que eu chamar uma visita aqui pra casa e, sei lá, meu cachorro for lá morder ela, né? É o cachorro que tá mordendo, mas eu fico com vergonha, tá? Mostre educação aí nos comentários. Me chamar de Night Wolf, Lobo Solitário. Olá, o pseudonome que eu vou usar é Constantine e sim, eu sou virgem voluntariamente. Olá, eu sou o Lobo Vermelho, eu tenho 29 anos e eu sou virgem involuntariamente. Então, eu vou usar de codinome Eldo. Eu tenho 39 anos e não sou virgem voluntariamente. Nunca pedi pra ser. Queria que você observasse que 2 dos nossos entrevistados são involuntários, são virgens involuntariamente. Por definição bem direta, sem pensar em grupos da internet ou numa parte de ofender, eles seriam o que a gente chama de incel, já que a definição de incel é celibato involuntário. Guarde... É que esse termo incel aí virou pejorativo pra um caramba e é usado até pra pessoas que não são celibatárias, né, que não são mais virgem, por causa de opiniões, não vou nem dizer machista, tá? Mas tóxicas contra pessoas do sexo feminino, principalmente, né? Que eu acho que machismo pode ser até interpretado de outras formas, né? Mas ser tóxico, ser escroto é diferente. Então é muito usado dessa forma, né? Pejorativa, mas os celibatários involuntários, entende? Que assim, não é porque o cara é um virgem que ele vai ser escroto, entende? O termo incel porque ele voltará no final desse vídeo. Eu já comecei fazendo uma pergunta que é meio invasiva, mas ela tinha que ser feita, que é a seguinte: qual o seu nível de intimidade com uma mulher? Até que ponto você já chegou? Você já trocou abraço, beijo, carícia, preliminar? E foi muito surpreendente porque é como se fosse uma escadinha. Então, um deles já teve até mais de uma namorada. Um deles já teve uma namorada muito querida, mas que nunca chegou ali no finalmente. Um outro
Eu vi que ele se desmereceu, mas ele meio que recebeu uma lap dance de uma amiga safada. Já no último Que é lap caso, dance? este homem teve a última interação física com uma mulher há 25 anos atrás. Tive esse tipo de contato, sim. Inclusive com a minha segunda namorada, que foi. Posso dizer que deveria ter sido com ela, tipo, tudo que, né? A minha vida deveria ter sido com ela, digamos assim. E eu dei um mole muito forte e dei um game over na minha vida. Acho que naquela temporada da minha vida. Eu acho que de lá pra cá tudo é um pós-game over na minha vida. Deveria ter sido com ela. Tem uma vez que, de todas as pessoas, ela foi a mais foda, assim, questão de amadurecimento, questão de visão sobre vida, entendeu? Ela tinha um conhecimento muito foda também sobre isso, sobre sexo, bem mais que eu. Eu apenas tive beijos e abraços, apenas. Nem preliminares. Nunca cheguei nesse estágio. Apenas tive, igual eu falei, repetindo, beijos e abraços com uma garota que eu gostei. Contato íntimo? Não. Assim, tem aquilo, né? Abraçar é o de menos, porque às vezes você abraça parente, amigo. Ela era meio safada, Não. ela pegou no meu. Uou! Você sabe, né? Foi um Uou! pouquinho agressiva, mas enfim. Foi acho que o máximo que eu consegui. Levou um fonfon. Enfim, só. E ela também. Ela não gostava muito de mim, eu acho. Tô. Imagina se Acho que ela tava gostasse. brincando. Ela era meio. Ah, sabe? Eu não sei explicar. Ela dançava uns funk da vida. Ela era meio safada com todo mundo e tal. Mas enfim. Ela chegou a. Ela chegou. Uma vez ela subiu em cima de mim e ela ficou esfregando uma coisa dela na minha cabeça. Parece tosco, mas é isso, Dança é o funk. máximo, o máximo, o máximo. E isso já faz o quê? Minha nossa, o cara tá na bronha Acho até que hoje pensando nisso. 2009, 10, bastante tempo. Mas só, fora isso, um abraço com uma amiga a cada 6, 7, 8 anos, uma aqui, uma ali. A pergunta 2, eu já tive contato íntimo, mas eu tinha 14 anos, faz muito tempo já. Foi 25 anos. uma menina que eu conhecia, a gente chegou a ter toques e tudo mais, mas não passou nada disso, de beijos e toques. Ou seja, nem todo virgem tardio, vamos chamá-los assim, é um cara que não teve chance nenhuma com mulher. Alguns deles já chegaram quase nos finalmente, alguns deles já tiveram namoradas, alguns deles tiveram a chance, só não deram prosseguimento. Meu Deus, e os caras já lembram até hoje, velho. Foi a única. É lógico que eles vão lembrar. Uma coisa que eu reparei, né, no jeito que eles falam, que parece que são pessoas mais retraídas, assim, né? Isso daí é complicado, porque às vezes eles não têm aquela autoestima, né, pra chegar na guria, porque tem que ter um pouco, né? Você tem que, tipo, vou ter que ter um pouco de cara de pau, tem que ter né, uma autoestima pra chegar e conversar com as mulheres, tentar dar uma cantadinha, essas coisas, pra ver se rola, né? Botar o Engenheiros do Havaí com a Lu funcionou. É... Essas coisas aí, né? Então você tem que ter um pouquinho de iniciativa e... Assim, mulher não costuma gostar de cara que chega assim, tudo encolhido, tudo envergonhado, essas coisas. É meio que como se ela sentisse o cheiro de fracasso, sabe? Então, se você não tem um pouco de atitude, realmente vai ficar difícil de você, né, conseguir namorar e ter uma relação. A não ser que ela fique com pena. Tem também umas que pensam assim, putz, ô Tade, eu vou lá pra fazer a minha boa ação do ano. Já ouvi falar desses casos aí, tá? Vou fazer minha boa ação do ano lá. E vai. Né? Tem uns que curtem. Tá bom, às vezes o cara tem sorte numa dessa. Só não se apegue, tá? Que normalmente ela só gosta de fazer caridade e sai fora. Agora, gente, tome banho. Bota uma roupa limpa. Cove os dentes.
Faça um enxágue bucal. Vai ficar com o bafo bem gostoso. Hálito puro e refrescante. Tome banho. Faz uma esfoliação na cara pra tirar aquelas craqueiras, assim. Ó, mas nem por dó, uma guria vai querer dar pra você se tiver tudo sujo, fedido. Nem por dó. Nem pra pagar aposta. Parece que é esquisito, né? Eu falando isso, mas o que tem de incel que nem se lava, putz grila, velho. E ó, cabecinha do brioco também higieniza, deixa bem cheirosinho, gostoso, assim. Imagina você baixa a cueca e levanta aquele cheirão de bacalhau lá, velho. Você tá louco? Então, se limpa, tenha a sua higiene. Também é muito bom, tá? No caso do lobo solitário, por exemplo, eu entendi das mensagens, eu posso estar errada, mas eu entendi que ele faz o famoso sexting, que é o sexo por mensagem. Quando ele me disse Sexting? que ele prefere, às vezes, ficar No meu tempo chamavam isso de cyberfoda, tá? relendo o que ele manda do que vendo vídeos pornográficos. Ou seja, ele está fazendo uma modalidade de sexo. Ele só não tem o sexo tradicional que envolva a penetração. Meio doido pensar que o virgem sempre vai ser o cara que nunca foi dentro. Consegue entender? Mas que esses caras, eles vivem o sexo e a sexualidade deles em formas diferentes, de outras modalidades. Aí eu vou deixar uma reflexão aqui. Até que ponto você é realmente virgem? Porque você só não penetrou alguém, então esse vai ser o nosso critério da virgindade masculina. Se o cara ele já mandou mensagem, se o cara às vezes ele já fez uma mina chegar lá, ele já fez quase tudo, mas ele ainda não penetrou. Uma mina, um cara Ele que tava se passando é por virgem. mina. E eu falo isso porque a virgindade feminina passou por uma quebra de antes acharem que Ah, isso é uma reflexão muito boa, tá? Porque realmente tem gente que simplesmente, né, gosta de esfrega, tal, mas não gosta de penetração, né? E até mesmo a mulher que é lésbica, né? E nunca se relacionou com homem e com as namoradas lá não usa brinquedinho, né? Nunca foi penetrada. Ela faz sexo, não é virgem, entende? Então, na minha concepção, né, questão de virgindade é quando você tem um contato bem íntimo lá com outras pessoas. Isso daí é a quebra de virgindade. Na minha percepção, né? tem ímen, é virgem. Até descobrirmos que existem mulheres que não têm, existem mulheres que ele não rompe ou que ele já rompeu antes, enfim. O que nós usamos para mensurar certinho a virgindade masculina? Eu fico intercalando em falar alto e baixo porque eu tô com medo de repetir muitas vezes a palavra e o YouTube, ó, cortar esse vídeo. Esse é um vídeo muito especial para mim, então eu vou ficar intercalando, meio paranoica. Sim, eu sou paranoica. E já é de conhecimento quase que unânime das pessoas que estão vendo esse vídeo que a virgindade masculina ela é estigmatizada na sociedade. Ao contrário da feminina, que pelo menos umas décadas atrás não era. Se agora tá mudando, eu não estou inteirada. O fato é, quanto mais tempo um cara passa sem ter as experiências sexuais, mais fracassado ele se sente não só, mas fracassado ele é visto. E essa foi a minha outra pergunta a eles. Como vocês são vistos pela sociedade, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas suas ex-namoradas? Como eles estão enxergando virgens de 29/39 anos? Ó, o Paulo Roberto fez uma pergunta bem interessante aqui. Por que a virgindade feminina não é tão zoada na internet? Por que será? É porque tem aquela visão. É coisa doida isso daí, né? Mas tem aquela visão de que a mulher que se resguarda, ela é pura, ela é recatada e não sei o que, até cobiçada, né? Até o pessoal aí que louco pra pegar uma virgem, né? E difícil de achar uma virgem maior de idade. Então tem todo aquele conceito que é lá das épocas medieval ainda, sabe? Que os caras lá de alta casta, de alta sociedade, reis, né? Essas coisas assim, queriam as mulheres virgem pra ter certeza que elas não vieram com um brinde, né? Então, desde aquela época, né, já casar com uma lá que já tivesse grávida, essas coisas, que não tinha DNA, garantia era o ímã.
Desde aquela época lá tinha essas ideias. E o homem, pelo contrário, né, é criado para ser o pegador. Então, você não tá pegando, você é um fracassado. É isso. Quem fala que é virgem, né, assim, por exemplo, da minha idade, é visto como fraco, tem todo tipo de piada, as pessoas fazem todo quanto é tipo de piada. Alguns falam que você é gay só por isso. Mano, se o cara é gay, tipo, pode perder a virgindade com o homem. É assim que se acontece. E, Tem nada a ver uma coisa e com a também, outra. assim, na minha família, por exemplo, os meus tios, é, eles sempre falavam que eu tinha algum problema, porque eu nunca namorava e tudo mais. As pessoas falam, ah, tá tudo bem, ah, não tem problema você ser virgem e tal. Mas no fundo não é muito isso. Hoje com uma sociedade cada vez mais sexualizada, e adolescente dançando umas coisas meio, né, as coisas mais eróticas e tal, e tal. É cada vez mais cedo que as pessoas fazem isso. Meu irmão mais novo já tem namorado, já fez o bagulho com ela algumas vezes e tal. E eu fui passado pra trás, eu tô nessa, vai, não vai. E chamo uma ali pra sair. Eu tive coragem, né? Que era uma amiga minha de muito tempo, chamei ela pra sair, não quis. De novo, não Esse quis, áudio, eu desisti. a pressão tá zoada. Enfim, eu não sei se existe alguma esperança pra mim, na verdade. Ô, Eu não coloquei caramba. Ô, o que que eu falo? O que que eu falo numa situação dessa? Ei, Laia. Nossa, que eu não sei se existe uma esperança pra mim, é complicado, viu? as respostas inteiras, por motivos óbvios, senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas existe uma palavra que se repetiu em todas as respostas, que é sexualização. Homens estão sentindo os efeitos de viver numa sociedade sexualizada, porque você é pressionado pelo meio a participar dessa onda de sexualização. Assim como uma menina às vezes é pressionada a postar a foto, mostrando a raba, a dançar no baile, mesmo sendo uma menor de idade, às vezes o homem também é pressionado a performar essa masculinidade. Olha, se as meninas estão fazendo isso, por que você não tá chegando? Por que não é dentro dessa menina? Então imagine a cabeça de um jovem hoje em dia que entra nessa onda. E essa banalização de como as pessoas enxergam que jovens deveriam estar vivendo sexo, ela é tão óbvia que é o clássico papo. Ai, você tá ficando meio pra trás, né? Você já passou dos 20 e ainda não pegou nenhuma menina? Por que você não vai na do job? Caramba, porque é um pulo muito grande, né, meu amigo? Talvez eu esteja esperando alguém. Ó, se você tá muito no desespero e não tá conseguindo, assim, na raça, usar o cheat code lá, usar uma trapacinha, e lá, né, na job, conheço muita gente que acabou fazendo isso e às vezes, tipo, perdeu aquele cabacice, velho. Não tem um termo melhor pra isso daí. Aquela ideia, assim, de virgão, né, tem que esperar a pessoa certa, ou o cara não sabe chegar na guria. Foi no job, né, deu os primeiros passos lá e depois foi pra frente. Depois foi que foi. Entende? Então, também, assim, se não for algo que vai pegar pra você, é uma via, sim. Por eu estar esperando essa pessoa, o negócio vai demorar. Ó, o Fausto falou aqui, fui no job, perdi a virgindade lá e fez muito bem pra minha cabeça. Assim, você tem que avaliar bem a situação, beleza? Se você acha, assim, que você vai ficar mal por ter perdido, né, a virgindade no job, é melhor você não fazer, ok? Mas se pra você tá de boa, Só por eu não estar achando essa pessoa, eu tenho que cair pra banalização total do que é o sexo. Eu tenho que ir procurar uma mulher que faz isso com qualquer um que dê 300 conto na mão dela. Que ânsia é essa em pressionar o outro a viver a sexualidade dele de uma forma banalizada? Esses apontamentos no meio do vídeo são meus, tá bom? Vocês vão ver que existem respostas aí que vão discordar um pouco do que eu tô falando, mas na verdade eu só tô puxando pra gente tirar um pouco daquela visão micro e tentar entender como num todo parece que o sexo ele não tem mais valor. Na verdade, ele é um ponto de checagem de que você tá virando um adulto bem-sucedido. Ah, você não é mais virgem com 25 anos?
Ótimo. Ufa, pelo menos isso você não é. Agora vamos ver o que você tem de errado pra gente consertar. Aliás, voltando lá pras respostas, o Lobo Vermelho apontou uma coisa muito interessante. Ele tem um irmão mais novo, ele não apontou qual a diferença de idade entre esse irmão, mas acredito que seja coisa liberando talvez. O Marcelo falou, ué, essas daí vão saber tratar o cara virgem muito melhor do que muitas minas normais. Então, velho, principalmente pro pessoal que é adolescente, né? A gente sabe que muito adolescente faz sexo aí. É, eu vi cada história bizarra já, que eu nem vou entrar. Tem coisa que é pública, assim, né? A gente vê da internet, o pessoal, tipo, com a namoradinha, os dois com 14, 15 anos lá, foram fazer a primeira vez, não sabia nem botar uma camisinha, não sabia nem onde que botava as coisas direito e ficava se batendo lá, velho. Ô situação. Tá, né? Cada um tem as suas experiências. Uns 10 anos e ele já tem namorada e ele já fez o que ele tinha que fazer com a namorada. E isso faz com que o Lobo Vermelho, com seus 29 anos e ainda virgem, se sinta ainda mais fracassado, se sinta ainda mais deixado para trás. Ele usa uma expressão que é: pra mim já tá acabando, pra mim não tem mais jeito. E eu achei isso verdadeiramente triste, porque talvez não seja você, Lobo, talvez seja o seu irmão que esteja muito pra frente, entendeu? Tudo bem, já entendemos como o pessoal vê, mas e aí, como esses homens lidam com a falta de sexo nas suas vidas? Como que isso impacta eles? Uma coisa que me surpreendeu é que eu achei que os 4 falariam que são viciados em pornografia. Ó, falaram, primeiro que antigamente essas coisas só se ensinavam no dia do casamento. Balela, que a mulher, né, nessa época que tinha que guardar pro casamento, hoje tem gente que se guarda pro casamento, beleza. Mas muito pouco. Mas naquela época lá, né, que era pessoal mais do interior, essas coisas aí, que tinha essas, né, essas piras, realmente a moça tinha que guardar pro casamento, a parte da frente. O resto, então tínhamos que ia casar assim, bem experiente. A molecada, se não pegava, né, se não conseguia com essas mulheres aí, dá-lhe galinha, dá-lhe bode, dá-lhe vaca, dá-lhe tudo. Dá-lhe os amigos também. Dá-lhe tudo. Então, ó, o pessoal chegava no casamento manjando, viu? Deve ser a minha mente enviesada, mas também é uma das armadilhas mais óbvias e comuns e de fácil Mano. Meu beira tá sabendo, velho. A gente ouve histórias. Eu nunca morei no sertão, tá? A gente ouve histórias. acesso para quem não faz sexo. Só que, não, dos 4, só um admitiu ter esse vício. E ele mesmo diz, que é o lobo solitário, ele mesmo diz que ele prefere às vezes reler as coisas que ele fez com alguém, suponho eu, ou não sei, com algum chat, do que assistir vídeos de pessoas estranhas fazendo isso sem sentimento nenhum. Outros 2 citam que usam desses vídeos e que batem a polenta ali, só que é uma coisa muito interessante, porque era muito pior quando eles eram mais novos, mas que você vai se acostumando e que hoje virou uma coisa de tipo uma vez na semana, porque você realmente se habitua, uma hora os hormônios se recalculam ali, se readequam e você consegue experimentar uma certa paz sem precisar ficar no 5-1 toda hora. Mas a resposta mais atípica de longe vem do John Constantine. Eu acho que a necessidade sexual de uma pessoa, independente do gênero, ela parte muito do pressuposto do que ela quer pra tua vida, né? Eu sou voluntariamente virgem por causa da minha religião e eu respeito os mandamentos do meu Senhor. Porém, tem outras pessoas que não pensam desse jeito. Logo, ela pensa em suprir a sua necessidade, né, fazendo sexo. Fazendo sexo sem sentido, ou sexo com uma garota que gosta, o que for. Então, as pessoas tendem a realmente a fazer isso. O que o John Constantine acha é que o sexo ele é bem meio termo. Eu não acho importante. Assim, o cara é virgem por causa da religião dele, beleza. Ele deve ser um cara bem religioso. E eu acho, no mínimo, curioso ele usar como nick John Constantine, que é um bruxo satanista. Não é satanista de culto, né? Mas ele conjura demônio, velho. Ele conjura demônio. Assim, eu achei curioso. Mas tá bom.
Tá bom, tô aqui pra julgar, tô aqui pra aprender, vamos lá. Não acho fundamental, não acho subestimado e não acho banalizado. Eu acho que as pessoas têm direito de fazer o que quiser e perder a virgindade a hora que lhe desejar. Mas antes eu acho que tem coisas melhores que as pessoas fazerem, como faculdade, trabalho, colocar tua vida em ordem, sair da casa dos pais, ter independência, ser um menino forte ou uma garota forte, tanto faz. Ele só viu o filme, kkk. Velho, no filme, o John Constantine deliberadamente foi pro inferno. Uma vez não foi deliberadamente, mas na outra vez foi. Só pra vocês terem uma ideia. E sim, depois, se você vai atrás disso, você pode ter certeza que você acaba conseguindo. O que eu senti aqui é um cara que ele tem uma autoestima boa porque ele sabe que ele pode ser bom nas coisas. Então, ele passou no vestibular de medicina, ele se formou como médico, deve estar se especializando como médico, ele deve trabalhar pra caramba. Ele é um cara muito reto nas coisas, ele é muito direto. Ele já teve um relacionamento, ele já experimentou o que é ter uma mulher ali disponível a ele. Ele tem uma religião, uma espiritualidade forte. O que eu senti é que se você constrói um ambiente muito forte, um ambiente que você consiga se provar em outras coisas, em que você consiga mudar os ares, em que você consiga respirar sem ter esse peso de ainda ser um cara virgem nas costas, você vive melhor. E isso se torna mais uma das suas características, boa ou ruim, depende de como você enxergue. Então, embora o sexo seja importante para a vida de qualquer pessoa, será que um cara que não tem muito estímulo, um cara que às vezes não conseguiu fazer o que ele queria, um cara que vive recluso, que não tem laços de amizade, que não consegue se... Essa frase que ela falou, sexo é importante pra vida de qualquer pessoa. Será? 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 Se a pessoa, né, que hoje a gente vive num ambiente realmente ultra sexualizado, que tem pessoas andando com roupas curtas ou apertadas aí na rua e a gente tem muita exposição, a gente abre na internet, é ueba pra tudo quanto é lado, vai conversar com os amigos, é só sacanagem, vem ver a live do Velberan, pelo amor, o tanto de sacanagem que esse cara fala, acaba ficando mais exposto e com mais vontade. Né? Mas se a gente não tivesse tanto essa exposição assim, a gente ia, né, pelo menos depois de passar o período mais reprodutivo, né, aquela coisa da juventude, a pessoa ia ficar nessas fissuras toda ainda. se dá bem com a própria família, que não consegue perseguir um sonho, uma meta, executar algo muito bem, será que ele não fica hiper focado no fato dele também não conseguir isso? Será que quando a gente tem uma falta muito grande, um truque, um hack pra gente fugir dessa prisão interna que nós criamos, de julgamento, de baixa autoestima, de insegurança, não seja construir outras coisas que não dependam dessa falta? Aí, do lado involuntário da coisa, o negócio pesa um pouco mais, é claro. No meu caso, é por timidez, né? Então, assim, hoje em dia eu sou muito retraído nessa parte. Então, se alguém vier a falar pra ver comigo no jeito sobre que o ele fala. assunto, eu fico com vergonha, me retraio bastante. Então, às vezes eu prefiro nem conversar sobre o assunto por ter, assim, vergonha mesmo, timidez e tudo mais. Mas não vergonha de ser um ser humano e ter essa necessidade. Mas sim ter vergonha mesmo por não saber do assunto. O tempo passa, mais a autoestima cai por nunca ter feito Sabe do sexo. assunto. É foda. Aí você se sente um fracassado, um perdedor, um lixo, um inútil. Sabe, uma coisa que todo mundo consegue, é fácil. É fácil, você tremendo pra chamar uma menina pra sair. E você tenta várias vezes, quando você consegue, sai com ela, você se atrapalha todo, fala, gostei também, depois eu te ligo, ela some. E ela desaparece, ela nunca mais te responde. E aí vem aquele vácuo de 1 ano e meio. Parei de mandar mensagem por isso, né? Pelo menos isso eu aprendi, enfim. Ainda assim, se eu puder Garotas que nos acompanham, você vai lá, acha um cara no Tinder, parece legal, gente boa, daí você vai se encontrar com ele. Você vê que o cara tá assim, colhido, tudo retraído, não consegue nem falar direito, essas coisas, né? Que ele tá ultra, hiper, mega tímido. Você vai ficar no barato de seguir adiante? Complicado isso aí, viu? contribuir de alguma forma para vocês em relação a isso, eu diria para vocês tentarem construir o belo jardim que as borboletas viram. Cringe. Não é sobre o jardim, nem ficar esperando as porras das borboletas, é sobre você gostar também do resto do que você é.
É sobre você enxergar os seus pontos fortes. E, sobretudo, é o que eu disse, se vocês não banalizaram isso até hoje, com as oportunidades que tem aí fora, porque não tô falando aqui de uma coisa que você precisa de 5 mil reais, você precisa de 200 às vezes. Se vocês não fizeram isso, existe um motivo. Quando eu perguntei pra eles o que eles acham que vai mudar quando eles perderem finalmente a virgindade, cada resposta foi única. Vou ter perdido meu bem mais precioso, ao mesmo tempo se sentirá mais homem. O lobo solitário respondeu. John Constantine vai ter atingido um dos maiores objetivos da vida dele. Nada a ver com puro sexo. O Raposa Vermelha. Talvez não mude muita coisa. Vai fazer e voltar para a toca ou vai virar um pegador, destravar essa inibição. Melhor resposta. Sabe o que muda? Porra nenhuma. Não muda nada. E eu acho que é isso que é a questão de você perder a virgindade, né? Você acha que, nossa, vai mudar as coisas depois, e aí você vê que não muda porra nenhuma e a vida segue. Será mais desinibido e confiante, pegará a experiência. E também, é isso, né? O que vai mudar mais é isso. Tipo, você vai perder aquela macice, velho. Não tem outra palavra. Aquela tensão, assim, né? De, ai, como é que vai ser? E achar que vai ser mágico e vai voar fadinhas da Disney pra tudo quanto é lado. Não, é legal, é gostoso, tal, mas, pô, não, não viaja. Oi, você acha que mudou alguma coisa no cenário? Não. O relato do Eldo me lembrou uma lógica que é muito complicada para algumas coisas que requerem experiência, mas ao mesmo tempo, para você ter experiência, as pessoas querem que você tenha experiência. Vamos chamar de paradoxo do primeiro emprego. Se você já teve um primeiro emprego, ou se você está na busca pelo primeiro emprego, você sabe bem como é. Você vai chegar num lugar, você vai pedir a vaga e eles vão virar e falar o seguinte: só contratamos pessoas com experiência. Mas como eu, que nunca tive experiência, irei conseguir experiência se as pessoas só contratam outras pessoas com experiência? Como? Responda! Acho que a mesma coisa acontece nos relacionamentos. Então, para você se tornar confiante na arte de ir atrás das raparigas, você precisa que uma delas te dê a chance. Aí você vai aflorar outros atributos, você vai ficar mais desinibido, você vai aprender como chegar, você vai aprender como tocar, você vai aprender a arte ali. Mas se ninguém te dá essa chance, porque todo mundo está esperando a pessoa que sabe, logo você não consegue aflorar esses pré-requisitos. E aí? Garotas descompromissadas, né, caridosas, inicie um homem. Faça boa ação para a humanidade. Claro, um cara legal, limpo, cheiroso, né? Aí pensa, pô, tá aí, ele tá precisando de um estágio. Será? Aí entrariam algumas medidas emergenciais, como ir nas do job, ou às vezes ir atrás das feias, ir atrás de qualquer um. Que atrás das feias? Como assim? Que conselho é esse? Porra é essa? Sei lá, se você for muito do interior, até aquele lance de pegar suas primas existe. Mas aquela palavra que apareceu algumas vezes nesse vídeo, banalização, ela talvez seja o sinal de que não, os caras não estão afim de ir pro lado mais fácil. Porque de fato existe algum valor no sexo pra eles. E ir atrás da opção mais fácil de qualquer coisa, só pra sair desse platô, né, sair desse zero, não é a solução. Interessante de observar enquanto mulher, porque quebra um pouco da concepção de que todo homem é um grande é dentro. É claro, a cultura do é dentro existe, eu cito muito ela aqui, eu tô devendo vídeo pra vocês, mas no fundo, é um é dentro teórico, sabe? De tipo, não, é dentro, não, pegaria, não, faria. Mas quando a hora H chega, até o cara mais é dentro tem filtros. O último ponto que eu quero trazer aqui é sobre a palavra que eu pedi pra vocês lembrarem, incel. Quando nós pegamos um grupo e criamos uma forma de ofendê-los através de um termo, a gente precisa pelo menos saber de quem nós estamos falando. 2 dos meus entrevistados são, por definição, incels. E agora que você já ouviu da própria boca deles
o porquê deles serem assim, como eles se sentem, o que eles se arrependem, o que eles fariam diferente, ou como eles mesmos enxergam essa questão, né, como um fracasso interno, como um game over. Você não acha que a gente deveria pegar mais leve com essa galera e enxergar o lado humano por trás do moleque incel? Porque esse papinho de que todo incel é um homem... Calma. Aí que tá. Tem uma diferença muito grande. A pessoa ser incel e a pessoa ser uma escrota. Tem uma diferença muito grande. E como eu falei lá no começo, né? Esse termo incel acabou virando pejorativo. Pra caramba. amargurado, é um cretino, um misógino, um cara que odeia mulheres, um virjola sem habilidades sociais. Isso é mentira. Então, o que acontece, né? É o cara que fica esperando aquela patricinha bunduda peituda loura, L'Oreal, com aquele cabelinho perfeito, virgem, recatada, de preferência religiosa, que vai lá ser a primeira da vida dele. E não sei por que o cara não consegue achar uma dessa. Gordo, feio, espinhudo, cabelo ceboso, não toma banho, dá pra sentir o cheiro de bunda do cara de longe. Você acha que uma mulher tudo arrumadinha, tudo patrícia, ela vai dar pra um sujeito desse? Nem pagando. Acho que nem se pagar. Entende? E aí os caras ficam com raiva, que tomam um toco dessas aí e sai xingando tudo quanto é mulher. Porque acha que mulher só vai sair com um cara que tem carrão, só o cara que tem dinheiro, só o cara que paga as coisas pra ela. Não, velho, toma banho, se arruma. Você quer namorar tudo zoado, né? Aprenda a conversar com as meninas, seja legal, um cara legal, seja uma companhia agradável. Você arruma uma namorada, não é? Aí não, né? Primeiro chute que leva, primeiro fora que leva, sai aí reclamando. Tem um canal, um cara que eu assistia, não vou citar o nome até porque eu não lembro, mas ele virou ele praticamente decidiu não ter mais relação sexual, namorar e nem queria mais fazer. Tava se livrando até disso daí depois de, né, ter uma namorada, essas coisas, aí o relacionamento acabou de uma maneira bem zoada. Ele falou que não queria mais saber. Não queria mais saber dessas coisas e tá bom, beleza, decisão dele. Né? Mas, tipo, a decisão é tua, você não precisa ficar xingando todas as mulheres por causa disso, né? O incel, ele virou uma espécie de bode expiatório. Ele é uma figura que a gente usa pra odiar pessoas que nós não queremos conhecer de verdade. Porque conhecer a história dessas pessoas é triste. Sentar e conversar com esses caras como eu fiz, pesa o coração. Eu saí com o coração pesado, porque você não tem como ajudar essas pessoas, você não sabe como é, você não sabe como é ser deixado pra trás nesse nível, a não ser que você esteja na mesma situação, e ainda cria um termo absurdo pra te ofender, pra te zoar. Deixo aqui as palavras do Lobo Vermelho para finalizar este assunto. E, inclusive, ele aponta que ele sabe que a culpa não é das mulheres, ele sabe que a culpa é dele. Você fala que, precisa dar um jeito de fazer. Aí tem o pessoal que fala, não precisa não, é superestimado. Não precisa, a vida é mais do que isso. E tem o pessoal que fala, incel, seu fresco, nunca adentrou os prazeres de dentro de uma fêmea, sabe? E que jeito de falar, né? Nunca adentrou as cavernas. Já tô desistindo, e não é porque, as mulheres hoje em dia são interesseiras e, red pill, nossa, uau. Não, a culpa não é das mulheres, é da sociedade, a culpa é minha. É isso, a culpa é minha, que não fui lá e não tive coragem quando tive a chance. Mais de uma chance, né? Mais de uma chance. Teve menina aí que já me pediu em namoro e eu falei que ia pensar porque eu tava gostando de outra. E essa outra cagando pra mim, enfim. Muito obrigada a todos que ficaram até o final desse vídeo. Esse foi um vídeo muito especial pra mim, espero que dê certo, espero que vocês gostem, que a plataforma não sabote. E agora vem a parte mais importante, como eu disse no começo, que são os recados. Qual recado você deixaria pra um rapaz que se encontra na mesma situação que você? E essas foram as respostas, eu vou cortar o menos possível pra vocês conseguirem entender esses conselhos e espero que eles criem algum conforto no coração de vocês. Assim como esse vídeo, espero eu. O recado
pra um rapaz como eu, se tiver, tem, né? Deve ter com certeza. É que você tá no caminho certo. Não desista. Não perca isso aí, porque você não vai recuperar. Você é foda. Você certamente tem uma visão de mundo que as outras pessoas não têm. E sei lá, se for por involuntariedade, tipo assim, não é porque você quer, pense em todos os prós e em todos os benefícios que isso tá te trazendo, entendeu? Tipo, se não é porque você quis, pense em todos os benefícios que você tá tendo com isso, todas as coisas que você tá evitando, problemas, estresse. Porque eu não sei se você sabe, as pessoas que fazem isso, tipo, como se fosse comer alguma coisa ou beber alguma coisa, elas são totalmente vazias e elas vivem numa válvula de escape, um ciclo vicioso que nunca acaba. Vai lá, vai pra próxima, novinha, gostosinha, vai lá, plá, mesma coisa. Aí vai na outra, próxima, carne nova. O carne nova que logo se torna carne velha. Aí fica esse ciclo vicioso que nunca acaba. E pior, você fez, não tem como desfazer. Perdeu, já era. Tá vendo? Então, se for pra perder, cara, que seja, que faça sentido. É só isso, entendeu? Se fizer sentido pra você, tratar como algo que é tão vazio, tão banal, quanto beber uma água, quanto comer um hot dogzinho, então beleza, vai lá e faz quando surge a oportunidade. Mas se não, pega a visão, entendeu? Já são pessoas de certa idade, né? Já temos em volta de 30 anos, então eu acredito que se você estiver ouvindo isso, eu acho que você já deve ter uma vida estabilizada, né? Um pouco, acredito. Mas se você não conseguiu estabilizar a tua vida, estabilize-a primeiro. Faça as suas coisas, seja um homem de valor. Vai atrás de, se você não estudou, estude. Se você não trabalhou o suficiente, trabalhe o suficiente. Porque eu acho que, na minha visão de John Constantine em relação ao meu mestre do casamento, né? Em relação ao casamento, você tem que sustentar a tua moça, você tem que sustentar os seus meninos, os guri, né? Não, então eu acho que é muito importante você correr atrás disso. Denunciou o Estado aí, hein? Pra ter um relacionamento decente, um casório decente. Mas eu acho que tudo tem tua hora. Eu acredito que Deus vai colocar cada coisa no teu lugar. E é isso. Eu não tenho mais, acho que nada a dizer. Eu acho que se você conseguiu a tua independência e já tem tudo nos conformes, é só achar tua garota e seguir em frente. E tirar a tua virgindade. Se você deseja tirar antes do casamento ou pós, isso é decisão tua. Você tem livre arbítrio pra fazer o que você quiser, né? Ninguém nega nada a ninguém. Então eu acho que vocês todos estão no mesmo barco e eu acredito que vai dar tudo certo. Cara, essa eu acho que é a mais fácil. É só não ser como eu. Quando eu era menor, né, lá na quinta, sexta série, eu já era muito calado e tal. E aí o meu pai ele percebeu isso, ele achava estranho. Ele não é muito... Ele é meio bosta, mas ele acertou em algumas coisas, né? E daí ele me colocou lá porque ele sentiu que eu era muito calado, muito tímido, não tinha amigo, nunca tinha namorada, tal, uma cidade estranha e tal. E aí ele me colocou pra fazer terapia. E eu passei a conversar mais, eu fiz mais amigos a partir daí, bem mais. Hoje eu tenho vários 3 amigos. Nossa, uau! Eu já tive bastante amigo, mas eu fui perdendo contato, um aqui, outro ali, tem uns que ficam, mas enfim. A questão é, você precisa primeiro fazer terapia e manter a terapia, porque, agora eu consigo conversar, agora tá tudo bem, frescura. É uma coisa que tem que manter constante. Isso aí que ele tá falando também é importante. Tipo, se a tua trava é só pra ir lá em nheco-nheco, talvez não seja algo muito grave. Agora, se você tem dificuldade para se aproximar de qualquer pessoa, para fazer amizade, para iniciar uma conversa, sem interesses a mais, né? Aí pode ser interessante você procurar um profissional aí, né? Um psicólogo, alguma coisa, para dar uma conversada, ver o que dá para fazer, porque às vezes você tem uma trava social ou alguma outra coisa, né? E vai fazendo terapia, vai fazendo um acompanhamento para melhorar isso, beleza? Então, procura profissional, tá? Não fica procurando vídeo do YouTube que não, procura um profissional bom, beleza? Pra ir dando um auxílio nisso, né? Que às vezes pode ser uma coisa que um acompanhamento vai te ajudar. Você não faz isso daí, você vai passar a vida inteira sofrendo, a vida inteira sozinho, sendo que não é uma coisa que você quer, né? Se você quer ficar sozinho a vida inteira, manda ver. Cada um vive a vida da forma que você quer. O problema é você não viver a vida que você quer, beleza? Eu sei porque eu não fiz isso e hoje eu tô sentindo os efeitos, né? Enfim, além do fato de que você tem que se cuidar da sua saúde mental e tal, que é uma coisa que o pessoal fala hoje em dia, que bom que fala, né? É que você tem que ter coragem, né? Vai lá, chama a pessoa que você gosta pra sair, Ou fala que você gosta dela e tal. do Tinder. Se for o caso, vai nas do job da vida, sabe? Se é o que você quer, se você tá desesperado, só vai. Eu devia ter ido, né? Mas eu não me vejo fazendo isso, sabe? Eu não me vejo sendo aí essa não pessoa. vai.
Porque eu tinha essa mentalidade de que, errado, você tem que conquistar uma menina que gosta de mim e tal. Eu meio que idealizei uma vida na minha cabeça que eu não vejo mais como eu vou ter. Então, se eu pudesse dar um conselho, é simplesmente não seja como eu, não seja um incel fresco, que nem eu, sabe? Sai, conversa com as pessoas, começa isso o mais cedo possível, porque você não vai Ou fazer seja, mal não e seja como eu, desperdiçar vai pro job. a droga da sua vida escolar inteira sem nunca ter nem beijado ninguém, porque pela minha experiência, essa época é quando você mais conversa com pessoas e mais tem interações e mais conhece gente ali que, mas e o trabalho, e os amigos da faculdade, da academia e tal. São poucos. São bem poucos. Pelo menos pela minha experiência é isso. Na época de estudante, eu conversava com muito mais gente do que hoje. Mas muito mais. Hoje é 3 amigos do trabalho, 2 amigos da academia, 3 amigos ali do curso e 3 amigos de escola que eu falo há muitos anos já. Eu tenho os meus colegas. E isso não deve dar 10 pessoas. Tá bom. E é isso. Eu tô aqui me expondo pra gente que eu nunca vi. Um problema que eu tenho. E é isso aí. Essa é a minha contribuição. Não sei se a minha Chat situação vai todo melhorar, aí mas na eu espero que torcida vocês pelo melhorem. Lobo Vermelho, É hein? isso. O que eu posso dizer para outros homens que são assim como eu é que continue vivendo normalmente. É que também, quando tiver oportunidade, faça. Faça, mas assim, e viva intensamente o momento. E não seja assim, não queira fazer as coisas muito rápido. Faça com que vale a pena, tanto para você quanto para sua parceira. Ou parceiro, seja lá, a sexualidade da pessoa. Tá aí então, depoimento dos virgens de 29 anos mais, né? Deixar o vídeo aí da Gabrita pra vocês darem seus likes, deixar os comentários. Se vocês forem lá pelo meu vídeo, gente, por favor, comentem com educação, tá? Mostrar aí que os tiozão são ponta firme, a gente é tiozão, mas não é babaca. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Que nós somos os tiozão máscara, aqui não tem tiozão paia não, né? Então fica aí a recomendação do vídeo dela. Gostei da forma como ela apresentou o vídeo, né? Foi lá, coletou vários depoimentos, foi explicando algumas coisas, dando as opiniões dela. Nem outras, mas deixou correr o depoimento da galera pra gente ver. Aí tomar nossas próprias, né? Nossas próprias opiniões, e basicamente é isso, né? Quando a pessoa, né, que nem o John Constantine, tá, né, bem convicto do que ele quer e tudo mais, tá de boa com isso, ninguém tem direito de ir lá e falar merda pro cara, beleza? Agora, quando é o caso, né, do cara que tá querendo, mas não consegue, também não é o caso de ir lá e falar merda, tirar sarro e tal, né? Mas quem é amigo, quem é parceiro, às vezes dá um empurrãozinho, né, dá uma forcinha, essas coisas assim, né, ser mais amigo, basicamente, né? Amigo dá uma tiradinha, dá uma zoadinha, mas ainda ajuda, né? Então é isso que os amigos fazem. Beleza? Tipo, às vezes arrumar ver assim uma outra mina que é bem tímida também, eu gosto de um cara mais quieto, aí tentar fazer um match. Eita, batendo no microfone. Vai que rola, né?